Olá a todos, graça e paz, Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar um pouco, não dá para falar tanto, porque é muito difícil, mas vamos falar um pouco sobre a questão de Paulo nas Escrituras. Logo mais nós iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nos abençoe em tudo que formos falar, vendo da tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Existem muitas pessoas que são contrárias aos ensinos de Paulo. Um deles é o professor Fábio Sabino. Nós vamos comentar um pouco sobre o que ele fala, mas gostaria de esclarecer alguns pontos. Biblicamente, nós precisamos ter realmente uma coerência na nossa crença, né? E para termos essa coerência, nós precisamos nos ater o que está escrito, né? Então, nós vamos falar sobre o que está escrito, sobre o que ele comenta. Paulo realmente é uma dificuldade nas Escrituras, porque ele não era um apóstolo por função, e também nós não podemos simplesmente dizer que ele foi escolhido por Cristo como apóstolo. Não há nenhuma evidência disso nas Escrituras, além da afirmação do próprio Paulo. Pedro não o chama de apóstolo, Pedro o chama simplesmente do nosso amado irmão Paulo, que escreveu coisas importantes e tal. Ou seja, Pedro entendia que não era exclusivo dos apóstolos orientar alguém por carta, mas ele não chama Paulo de apóstolo. E realmente o livro de Atos, ele coloca que só poderiam haver 12 apóstolos, só poderia haver 12 apóstolos. Apocalipse fala de 12 apóstolos. Jesus fala, não vos escolhi em número de 12, um porém é o diabo, ou seja, Jesus escolheu 12, e quando Judas, que o traiu, se matou, foi escolhido alguém no lugar dele. E o interessante é que lá no livro de Atos aparece exatamente duas pessoas, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Pedro foi um dos que traiu, mais abertamente, Judas também, né? O que dá a entender é que Pedro poderia ter se perdido também, mas ele decidiu se manter firme nos caminhos. Mas no final só apareceram dois, e desses dois só foi escolhido um. Ou seja, fica bem claro ali no texto que as condições para ser apóstolos para ser um apóstolo, eram aquelas estabelecidas em Atos 1, e que não poderia ser mais que 12, porque senão simplesmente teria escolhido os dois, né? Então vamos lá, vamos comentar um pouco. Por outro lado, é temerário dizer que o fato de Paulo ter se auto-intitulado apóstolo o torna um falso apóstolo e mentiroso, né? Apesar que existem dificuldades sim nos escritos de Paulo, mas nós vamos comentar só sobre essa questão no momento do vídeo, né? Informado, gente. Apocalipse, lá da Éfeso. Lembram, senhores, que na igreja de Éfeso, se me fala a memória, eu acho que é Éfeso, vamos ver se é. Vamos lá para o livro do Apocalipse, deixa eu ver se é, o livro, se é Éfeso mesmo, quer ver? O mesmo Paulo diz que existiram o quê? Vários apóstolos. E lembram, senhores, que na igreja de Éfeso, se me fala a memória, eu acho que é Éfeso, vamos ver se é. Vamos lá para o livro do Apocalipse, deixa eu ver se é, o livro, se é Éfeso mesmo, quer ver? Então aqui é o que ele fala aqui de Apocalipse, né? Que se dizem apóstolos e não são, né? Apocalipse 2, né? Conheça as suas obras, né? Pusesse a prova os que se dizem apóstolos, ou que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achasses mentirosos, né? Juro, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua... Os achaste mentirosos. Mas pode ser um apóstolo alguém o delegou ser um apóstolo. Exemplo, Paulo foi apóstolo? Foi? 12, senhores. Vamos ver lá? Que conviveram conosco. Primeiro, então vamos lá em Atos, né? O que ele está falando aqui de Atos, que é o que nós já comentamos aqui, né? Que é a condição aqui, Lucas, né? Ele fala, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar,
obviamente, acerca de tudo que ele teve acesso, né? O próprio João fala que não teria como falar sobre tudo que Jesus fez, mas tudo que ele teve acesso, né? E aí nós temos aqui, ele foi levado às alturas, e aí entramos na questão aqui de os apóstolos estavam reunidos, perseveraram. E aí ele vai citar aqui, peguei errado aqui. Ele vai citar Atos 1, 21. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. E aqui fala assim, ó, isso aqui eu já comentei em um vídeo também sobre interpretação e aplicação. Pedro faz uma aplicação, tá? Se levantou Pedro, ele faz uma aplicação de um texto da Bíblia em que ele fala que foi predito pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam a Jesus. Obviamente, Davi não previu exatamente sobre Judas, mas Deus inspirou a Davi a falar sobre a situação, a tendência do que ocorreria com pessoas que traíssem aqueles que fossem inspirados por Deus. E aí ele foi contado conosco, alcançou o ministério, adquiriu um campo com galardão da iniquidade, foi notório a todos que habitam em Jerusalém, né? No livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, tome outro o seu bispado. Já comentei sobre isso, que isso é uma aplicação do texto, não pode ser visto como uma interpretação contextual de que isso se referisse especificamente a Judas. E aí fala assim, ó, é necessário, pois, dos homens que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo até o dia que foi recebido, um deles seja recebido. Tinha dois, José, chamado Barsabás, por sobrenome cognominado Justo, Matias. Aí eles oraram, né, como tinham dois com as mesmas qualificações, lançaram sortes e ela caiu em Matias, e por voto comum, depois da sorte contada em Matias, eles confirmaram isso por voto comum. Foi contado com os 11 apóstolos, ou seja, ele se tornou o 12º apóstolo. Então, só havia 12. Apocalipse fala, né, da cidade santa, e fala que tinha lá o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Atos 1 fala que só podiam ser 12, tanto que foi, de 2 eles escolheram um, se pudesse ser mais que 12. Então, e nesse ponto, ok, mas vamos lá. Minha pergunta agora. Ele não satisfaz os 21. requisitos, né? Por que 2, senhores? Capítulo 1, Porque onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, predisse pela... Quem vai colocar esse título para Paulo é o escritor de Atos. É Lucas que vai fazer isso. Pois não, João Reinaldo? E Paulo, defendendo seu apostolado, os apóstolos não tinham ele como apóstolo. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vós, Igreja de Corinto, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo, ele cria o seu apostolado. E ele cria em cima do que? Não, tá, porque eu sou apóstolo, porque vocês são o selo. Jesus deu uns para. Em lugar nenhum também. ele fala assim, Jesus não escolheu ninguém para apóstolo, para profeta, em lugar nenhum, e etc. E aí, é bom lembrar, né, nesse ponto, que existe uma falha, provavelmente ele por ter vindo talvez no meio evangélico, assim, se não existe algo afirmado textualmente na Bíblia, os fatos não podem apontar para esse caminho. Então, o fato de haver profetas, depois de João Batista, o fato de Jesus ter escolhido 12 para apóstolos, um tê-lo traído, e depois os discípulos terem escolhido, entre os apóstolos, terem escolhido mais um como apóstolo. Então, assim, não haveria uma falha em Paulo em dizer que uns foram dados para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores. Existe uma polêmica aí na questão de mestres, por exemplo, né, porque Jesus fala, ninguém chamei de mestre, porque um só é vosso mestre, né? Então não vos chameis de mestres. Então isso é uma polêmica, nós vamos tratar agora, mas Paulo foi falso e mentiroso ao dizer que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas. Não, porque realmente Deus escolheu. Para a igreja, sim. Quando ele falou isso, os apóstolos
É possível que alguns apóstolos, ou vários apóstolos estivessem vivos? Sim. Inclusive em Gálatas ele fala que conheceu aqueles que eram considerados colunas, que seriam Pedro, Tiago e João. Então ele conheceu os apóstolos, então ele reconhecia que uns foram dados para apóstolos. Ele se chama do menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, posto que perseguiu a igreja de Deus, né? Mas será que Paulo está querendo para si a autoridade apostólica, assim como a dos apóstolos? Vamos ver uma coisa. Atos 15. Aqui é a polêmica da circuncisão, né? Aqui fala que houve uma discussão e não pequena contenda entre Paulo e algumas pessoas lá. Pedro se levanta, fala, faz o discurso. O discurso de Pedro não é validado na carta. E aí depois vem o discurso de Tiago, né? E esse discurso é o discurso que é validado, que é colocado na carta, né? E aí olha o que é interessante. Pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens, dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, com Paulo e Barnabé. Para onde? Para Antioquia, né? Eleger homens dentre eles e enviá-los. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Então veja, Paulo distribuiu isso, né? Enviamos Judas, Silas, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor mais encargo, né? E tendo eles se despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão, então isso se tornou público e notório em todos esses lugares, sobre essa exortação que ele leu, e que ele se coloca apenas como um auxiliar dos apóstolos. Então o livro de Atos 15 nos parece mostrar justamente o contrário do que o nosso... Eu não sei se ele não me parece mais que ele seja um irmão na fé, porque parece que ele perdeu a fé. Inclusive, assim, não sei exatamente como ele pensa, mas eu vi alguns vídeos dele aqui, até sobre mito da criação e etc. Então eu não sei exatamente como é que ele pensa, mas me parece até que ele virou um ateu, alguma coisa assim, mas eu não sei, né? Não posso afirmar. Mas o fato é que ele toma decisões precipitadas. Paulo não considera a sua autoridade apostólica igual à dos 12 apóstolos. Então, o que o texto nos parece levar, a direção que o texto nos parece levar aqui, quando ele fala, né, 1 aos Coríntios 9, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi Jesus, não sois minha obra, se não sou para os outros, ao menos eu sou para vós. Para os outros quem? Ele estava discutindo sobre os apóstolos verdadeiros? Não, ele não estava discutindo o ministério dos apóstolos verdadeiros, tá? Tanto que ele se compara aos apóstolos verdadeiros no sentido do ministério e não da autoridade. Ele fala assim, não temos nós o direito de comer e beber? Veja, ele não está... esta é a minha defesa com os que me condenam, o fato dele ser assim, dele se chamar apóstolo, não pela autoridade apostólica, que em Atos 15 ele reconhece que ele não tinha a autoridade apostólica dos apóstolos. Em Atos 21, se não me engano, quando Tiago fala para ele fazer o voto para comprovar que ele estava seguindo de acordo com a palavra, ele aceita essa autoridade. Então, não nos parece que Paulo está aqui questionando que ele tem a autoridade apostólica. O que ele está questionando é o direito de viver do evangelho assim como o dos apóstolos. Então, nesse sentido que ele se chama de apóstolo. E possivelmente isso tenha recebido uma conotação equivocada de que não haveriam só 12 apóstolos. Alguns chegam a dizer o absurdo que lá em Atos a decisão foi errada, que Paulo que era o 12º apóstolo e não Matias, sendo que Paulo não satisfaz nenhum requisito, né? Ele não testemunhou Jesus em vida, como é que ele ia ser apóstolo no sentido de autoridade? Ele reconhece isso lá em Atos 15, né? Em Atos 21 também, tudo nos leva a isso. Não temos nós o direito de comer e beber, levar conosco minha esposa crente, como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que seria Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então veja, aqui ele está falando sobre o direito de pregar o evangelho e viver financiado pelos cristãos, não é? Judeus para com judeus, sem lei para com sem lei, e aí ele fala da forma como ele
Pregava, ele fala, subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para pregando mesmo não se venha ficar reprovado. Eu não vou negar que existem pontos polêmicos no livro de Paulo, o próprio Pedro reconhece isso, né, considerando a validade do livro, da segunda carta de Pedro, né, que ele chama Paulo de irmão, não de apóstolo, ele reconhece que há coisas difíceis de entender nos livros, nas cartas de Paulo. Não vou negar isso, não vou negar que eu creio que o mundo cristão em geral usa Paulo da forma errada, como se Paulo fosse o mestre e Jesus fosse o discípulo e tudo que está escrito de Gênesis a Malaquias não servisse. Então existe uma série de pontos. Agora, eu não posso chamar Paulo de um falso apóstolo e mentiroso pelas afirmações que ele faz, porque veja, quando ele se intitula apóstolo, por mais que eu entenda sim que ele não precisaria ter usado essa palavra, ok? Que ele pode ter deslizado nesse sentido de se utilizar dessa palavra, isso tenha trazido uma dificuldade talvez desnecessária para a sua fala, mas fica evidente que ele não está falando isso no sentido de se utilizar da autoridade apostólica igual a dos outros apóstolos. Ele reconhece que os outros apóstolos precisam ser, tem uma autoridade maior que a dele na igreja. Ele reconhece lá em Atos 15 a validade do que Tiago fala, e ele leva essa carta e divulga em nome de Tiago, ou seja, se ele considerasse a sua autoridade ele nem igual a dos outros apóstolos, ele nem teria ido lá, participado dessa discussão, e nem teria lido a carta de Tiago, ele teria simplesmente falado das suas próprias palavras, que ele já havia falado, o que havia motivado aquela discussão. Então não se pode afirmar que ele foi mentiroso, falso apóstolo por causa disso, né? Existem várias coisas que são questionáveis no sentido assim, o que Paulo quis dizer com isso? Determinada interpretação faz com que Paulo entre uma contradição com Jesus, entre contradição com o que foi dito antes, entre Gênesis e Malaquias. Alguns simplesmente anulam isso dizendo assim, isso aqui de Gênesis a Malaquias é Antigo Testamento. E o que Jesus ensinou foi antes dele morrer, então não vale como nova aliança. Não vejo isso como meio correto, e muitas vezes, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, não vejo nem sequer como meio intelectualmente honesto de lidar com a situação. Jesus se opôs em vida a várias coisas, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito, mas assim, a questão da nova aliança ou aliança renovada não fala em anular os mandamentos existentes, né? Tanto que o livro de Hebreus busca justamente desenvolver um motivo para não haver mais sacrifício e um sacerdócio que oferecesse sacrifício, justamente porque ele entende que a regra é essa, a regra é que permaneçam os mandamentos. Se ele entendesse que a regra fosse a anulação dos mandamentos, ele não precisaria desenvolver o raciocínio que ele desenvolve. Então ele entende que a regra é a permanência dos mandamentos, mas existiam alguns pontos que, por terem se cumprido em Jesus, não teriam mais utilidade, mas isso não se refere a uma série de mandamentos que hoje é simplesmente anulado pelo mundo cristão. Por outro lado, eu creio que nesse caso aqui do Sabino, né, ele não está... Onde Jesus deu uns para pastores. Vamos ver o que ele fala aqui. Por exemplo, ele fala assim, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, né, e aí ele faz a comparação entre o pastor e o ladrão, né, ele não está dizendo que ele é o único pastor, que não poderiam haver outros evangelistas. Jesus estabeleceu uns para evangelistas? Evidentemente, ele falou para todos pregar, né? Ide, pregai a todo mundo, discipulai, né? Ele mandou os 70 pregarem, ele fala, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estabeleceu evangelistas? Evidentemente. Quando Jesus fala que no fim dos tempos haveriam falsos cristos e falsos profetas, para que existam os falsos cristos é porque existe o verdadeiro. Então ele é o verdadeiro, né? O verdadeiro Cristo. Para ele se preocupar em dizer que haveriam falsos profetas, é porque também haveria profetas verdadeiros. Ele não estipulou, quando ele fala que a lei e os profetas até João, né, o termo duraram ali, existe um questionamento sobre isso, mas assim, fica evidente no texto que a intenção dele não é dizer que acabou o dom de profecia em João, pelo contrário, né, ele está dizendo que até João teria se respeitado o aspecto de ouvir de uma forma ou de outra os profetas, e depois disso aquele povo estaria pior do que os outros povos que rejeitaram os profetas.
né? Então, Jesus estabeleceu uns para apóstolos? Sim, a própria Bíblia fala isso. Ele estabeleceu uns para apóstolos, né? Estabeleceu 12 apóstolos, né? E Paulo se considerava uma testemunha, mas não com a mesma autoridade dos apóstolos, mas ele entendia que o apostolado dos apóstolos era dotado de uma autoridade que ele não tinha, mas ele se considerava apóstolo no sentido da função apostólica, ou seja, ele entendia que a autoridade apostólica era só para os 12, mas que a função apostólica, com exceção da sua autoridade, a função apostólica de pregar o evangelho, de ajudar a organizar igrejas, não seria exclusiva dos apóstolos. Então, ao que parece, a princípio, tem muita coisa a ser estudada, Paulo está simplesmente dizendo ali o seguinte: olha, existem muitos aspectos da função apostólica que nos permitem ser colocados como apóstolos, mas não com a mesma autoridade deles. O mesmo vale para profetas, por exemplo. Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo que o dom profético iria cessar. É uma má interpretação do que Jesus teria falado sobre a lei e os profetas até João. Tá? Jesus, se você for ler o contexto ali, e futuramente a gente pode falar sobre isso, não existe nenhuma indicação ali de que o dom de profetas teria acabado. Pastores no sentido de pessoas que ajudam a cuidar das igrejas. Jesus estabeleceu? É óbvio que ele estabeleceu. Né? Ele fala para Pedro, né? Quando te converteres, apacentai e cuidai das minhas ovelhas. Né? E obviamente aquela ordem não é só para Pedro. Né? Obviamente Pedro não seria o único a cuidar das ovelhas. Nós vemos até o que os apóstolos cuidavam, né? Que outras pessoas ajudavam a cuidar das pessoas. Né? Então, obviamente, Jesus estabeleceu uns para pastores? Sim. Jesus estabeleceu uns para doutores? Sim. Ele pregou uma série de coisas, ele ensinou os apóstolos de um jeito que eles teriam uma condição de conhecimento bíblico que os habilitava a ser conhecido, inclusive, de uma forma muito parecida com os doutores da lei. Então, não há nenhuma falha aqui. Então, o problema dele é que ele toma conclusões precipitadas, e como ele é um especialista na língua grega, pelo que dá a entender, ele usa da sua autoridade, que ele adquiriu como professor, para fazer com que as pessoas creiam no que ele está dizendo. Mas, assim, dizer que Jesus não fez isso é negar os atos que foram colocados por Jesus ali nos evangelhos e o relato posterior em relação ao que Jesus fez. Então, me parece bastante precipitado e errado isso que ele colocou, né? Lugar nenhum também. Onde Jesus deu uns para Então comentamos isso. douturas da igreja de com vários títulos. Isso como aconteceu na igreja de Éfeso, do qual Paulo ensinou isso. Então aqui nós encerramos, foi o que ele colocou aqui. Veja que o raciocínio, ele fala assim, muitos vídeos dele assim, eu não sou o dono da verdade, mas ele se comporta dessa forma. Né? Por quê? Porque uma pessoa que não faz uma demonstração ampla do que está dizendo e considere que as pessoas tenham que aceitar, porque ele é um professor, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Onde Jesus fez isso? E as pessoas, lugar nenhum. Mas como assim lugar nenhum? Em todos os lugares. Jesus estabeleceu os discípulos, não só os apóstolos, mas outros lá na questão dos 70 que pregaram, para evangelizar. Então ele estabeleceu como evangelistas. Essas pessoas que iriam evangelizar, iriam ensinar outras pessoas. Então eles iriam fazer uma função semelhante aos doutores, ensinarem as pessoas. Pastorear, ajudar a administrar a igreja. É óbvio que essa função não ficou só para Pedro. Então, Jesus, sim, ao estabelecer a forma como a igreja ocorreria, que primeiro os discípulos pregariam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, pregar e cuidar e falar, apacenta as minhas ovelhas, cuidar e pregar das ovelhas perdidas da casa de Israel, significa que os próprios apóstolos seriam os primeiros pastores, mas isso não seria restrito. Cuidar das ovelhas perdidas não ficaria restrito aos apóstolos, até porque depois que eles viessem a falecer, quem cuidaria da igreja? Os sucessores deles, que não teriam a mesma autoridade que eles, em termos de ensino, no sentido de dizer o que Jesus fez, o que Jesus não fez, e estabelecer quais seriam as normas para a igreja, mas que teriam as mesmas funções, com exceção disso, e pegariam os ensinos dos apóstolos e continuariam a transmitir esses ensinos, a dar continuidade nisso. Então, foi estabelecido, Jesus estabeleceu sim uns para apóstolos, óbvio, ele escolheu 12 apóstolos.
Paulo estava requerendo para si a autoridade de ensino dos apóstolos, dizendo, o que eu prego está em pé de igualdade com o que os apóstolos pregaram, porque eu vi Jesus? Não. Né? Pelo menos não nos parece isso. Né? Nós podemos até fazer algo mais longo sobre isso posteriormente, mas nós não vemos isso. Né? O que ele está falando ali no contexto de que ele se intitula apóstolo é no sentido dele ter o direito de viver do Evangelho, da pregação do Evangelho, assim como os outros apóstolos. Mas lá em Atos 15 e lá em Atos 21 ele reconhece que ele não tem a mesma autoridade dos apóstolos. Ele tem autoridade no sentido de dizer assim, se eu estou pregando de acordo com a Bíblia, por que vocês rejeitam a minha palavra? Se eu estou pregando de acordo com o que está escrito, por que vocês rejeitam a minha palavra? Nesse sentido sim, mas ele não teria requerido para si a mesma autoridade dos apóstolos, dizer assim, não, pega o que eu falei, pega o que os apóstolos falaram sobre Jesus, que eles viram Jesus vivo aqui, o meu prevalece em relação ao deles. Ele nunca falou isso. Pelo menos não nos parece isso. Né? O segundo ponto, Jesus estabeleceu uns para apóstolos? Sim. Ele mesmo falou, não vos escolhi em número de 12, porém um de vós é o diabo, se referindo a Judas, etc. Né? Então, se ele estabeleceu 12, e se havia mais pessoas que atendessem a mesma qualificação de Judas, não há nenhum motivo lógico para desqualificar e para dizer que Jesus não escolheu outros como apóstolo. Então, escolheu 12, ok, como apóstolo. Agora, a função de pregar assim como os apóstolos seria exclusiva dos apóstolos? Não. Mas a autoridade para determinar qual era o ensino verdadeiro seria só dos 12 apóstolos. Assim, estaria sujeitos a eles, né? Então, se alguém viesse a contradizer o que eles disseram, né, prevaleceria o ensino deles. Não, foi isso que Jesus ensinou. Profetas. Jesus estabeleceu para profetas? Sim, principalmente se nós acreditamos que Jesus veio para dar continuidade aos ensinos, e ele fala que depois dele o evangelho continuaria a ser pregado. Então ele não desqualifica, ele não diz que haveria um limite de tempo para que Deus instituísse profetas. Então Jesus instituiu outros para profetas, dizer que Jesus ressuscitou e depois da sua ressurreição ele instituiria uns para profetas, isso é válido? Sim, ele está só considerando o que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra, e não o que Jesus faria depois que ele estivesse ressuscitado. Veja que há uma falha tremenda e básica na lógica que ele utiliza. Jesus estabeleceu como evangelistas em vida, inclusive. Em vida que eu digo assim, quando ele esteve aqui, no ministério dele aqui, né? Quando ele veio, encarnou antes de morrer, ele estabeleceu sim, uns para apóstolos, outros para evangelistas. Para doutores, sim, ele treinou os apóstolos, horas a fio com ele, ouvindo os ensinamentos dele, para quê? Para que fosse assim como eles. Para como ele, um grande especialista nas escrituras, ou seja, ele instituiu os próprios apóstolos e outros que estavam ali perto deles para que tivesse a possibilidade de ser doutores? Sim. Para pastores, nós já acabamos de falar, né? De apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Quem cuidaria das ovelhas depois, as ovelhas perdidas, por exemplo, quem cuidaria das ovelhas na medida que os apóstolos morressem? Ou seja, quem seriam os pastores nesse sentido das ovelhas, né? Então, veja que apacentar as ovelhas é cuidar das ovelhas, não é isso? Então, veja que existem falhas muito graves nos ensinos dele. Ele faz muitas afirmações genéricas que muitas vezes as pessoas, por não conhecerem onde está isso na Bíblia, falam assim, não, em lugar nenhum. Mas ele não demonstra que isso fosse uma mentira. Ele simplesmente joga que isso seria uma mentira. Isso é uma forma que eu considero muito preocupante de fazer teologia, e obviamente ele não está fazendo teologia aqui, ele está fazendo antiteologia. Se você olhar aqui, eu selecionei aqui, mas não vou falar nesse momento pelo tempo, que ele tem um outro vídeo aqui que fala, você sabia que os evangelhos são falsos, né? Você sabia que os evangelhos são falsos, né? Paulo, hipócrita e mentiroso, assim. Eu não vou dizer para vocês que seja fácil interpretar os livros de Paulo, que eu mesmo não tenho as minhas dificuldades e que eu tenho estudado isso durante os anos, aos poucos. Mas assim, dizer que Paulo tenha sido mentiroso, hipócrita, que os evangelhos são falsos, e vou fazer um vídeo depois disso, ele usa muitas decisões precipitadas e usa basicamente o argumento de autoridade. Às vezes pega alguma coisa lá em grego e etc, mas assim, as premissas que ele coloca não permitem o que ele conclui. Então assim, ele faz uma grande salada e é muito preocupante isso, né? Então assim, significa que eu nego que possa haver falhas nos escritos de Paulo? Eu não nego. Agora, ele provou o que ele afirmou? Não. O vídeo não provou o que ele afirmou. Aliás, assim,
Eu tendo a acreditar, pelo menos por enquanto, que pelo menos na imensa maioria dos casos, como existe uma falha na interpretação do mundo cristão a respeito do que Paulo diz, dá-se a impressão que Paulo está contradizendo Jesus, que está contradizendo os livros de Gênesis a Malaquias, e que, como a revelação é progressiva, nós vamos ficar com o que Paulo falou. E, assim, eu creio que existe essa falha grave no mundo cristão a respeito da interpretação dos livros de Paulo, e não o contrário, e não que Paulo seja mentiroso. Paulo até poderia ter se equivocado, pode até ser que no futuro a gente descubra que alguma coisa foi ali prejudicada, né, por um copista nos livros de Paulo, etc. Mas assim, daí a dizer que Paulo foi mentiroso, assim, eu particularmente, se hoje eu concluísse que não é o caso, se eu concluísse que Paulo está errado, eu não concluiria que ele teria feito isso necessariamente de propósito. Paulo eu até poderia futuramente concluir assim, não, pelos estudos que eu fiz de Paulo, me parece que ele não se adequa ao que está ao restante das Escrituras, mas dizer que ele foi hipócrita, mentiroso, eu acho que é pegar pesado, né? Assim, não me parece haver dolo nas atitudes de Paulo, e na medida que acho que se você viu aí tudo que eu coloco no canal, muitas vezes uma aplicação que Paulo usa é mal interpretada, uma fala que Paulo usa a respeito da lei é mal colocada, mal interpretada, uma fala que Paulo coloca a respeito do sábado é mal interpretada, e isso faz com que as pessoas tenham a impressão de que ele está contra o que Jesus ensinou, que ele está contra o que foi ensinado nas escrituras que existiam antes dele. Isso é o que tudo leva a crer que é a má interpretação do mundo cristão em geral, e que eu acredito que exista, e eu tenho lutado para não cometer esses erros. Tenho tentado não fazê-lo, né? Pode ser que tenha cometido, mas tenho lutado para não cometer esses erros, mas eu acho que é muito complicado. Assim, ele faz muitas afirmações que não têm embasamento. Agora, assim, Paulo foi um apóstolo no sentido lato? Não foi, realmente, ele não tinha autoridade do apóstolo. A função apostólica, no sentido de autoridade, de ser como um apóstolo, de ter autoridade final para estabelecer o que Jesus ensinou, estava com Paulo? Não. Isso é fato. Não tem como negar o que está escrito lá no livro de Atos, não tem como negar que Jesus escolheu 12 para fazer esse trabalho, ele mesmo deixou claro, né? Não tem como negar que lá no Apocalipse está escrito que está o nome dos apóstolos do Cordeiro. Então, assim, eles teriam, 12 pessoas teriam assim, uma autoridade diferenciada. Paulo não preenche nenhum requisito para estar entre os apóstolos de ter a mesma autoridade dos outros que estavam vivos e que ouviram diretamente da boca de Jesus, ou seja, algo que Jesus revelasse posteriormente por revelação não poderia se sobrepor ao que ele ensinou quando esteve em vida aqui. Então ele não teria, obviamente, a mesma autoridade dos apóstolos nesse sentido. Mas o que Paulo coloca ali, e assim eu termino esse vídeo, que ele não está querendo necessariamente que as pessoas concluam assim, você tem Paulo, então assim, se os apóstolos falarem outra coisa, não dá ouvido. Então assim, eu não preciso me recorrer aos apóstolos em nenhum momento. Não, ele recorreu aos apóstolos no momento de Atos 15 e Atos 21 também. O que ele diz lá em Gálatas, que ele fala assim, que ele não precisava ir constantemente aos apóstolos, até porque ele tinha acesso ao que os apóstolos ensinavam, porque o que os apóstolos ensinaram também se propagou, é óbvio. Mas ele fala que dentro do que os apóstolos ensinou, ele não precisava, lá em Gálatas, ele não precisava ir constantemente falar com os apóstolos. Ele fala que eles teriam autorizado, aprovado o seu ministério lá em Gálatas, né? Quando ele comenta lá sobre a sua autoridade, né? Sobre a questão, aqui em Gálatas ele fala, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele fala assim, eu reconheço que eu não sou apóstolo em termos de função. Agora, por Jesus Cristo, ele sabia que Jesus Cristo instituiu e por que ele instituiu os apóstolos, ok? Então o que ele está dizendo assim, ele está reclamando para si a função apostólica de pregar, assim como nós lemos lá na outra carta que ele escreveu, né? E aí ele fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho que valendo o que já vos tenha anunciado, seja anátema, nós mesmos, ele se coloca nisso, ou seja, assim,
o que é falado posteriormente não pode contradizer o que é anterior. Esse é o princípio que ele estabelece aqui. E se ele estabelece esse princípio, ele sabe que as falas dele sobre revelação a respeito do que Jesus colocou não poderiam contradizer o que Jesus ensinou em vida. Então ele sabe que ele não poderia estar acima ou se colocar em pé de igualdade com o que os apóstolos colocaram em termos de autoridade. Ele tinha que o que ele falava tinha que estar de acordo, ele tinha que se sujeitar ao que já havia sido anunciado. Esse é o princípio. Ó. Nem nós mesmos, nem o anjo do céu anuncia algo que valendo que já vos tenha sido anunciado, seja anátema. E apesar dele estar falando aquilo que ele ensinou, obviamente, considerando a coerência que nós vemos dele no sentido de reconhecer isso, ele reconheceu isso em Atos 15, dizendo assim, olha, eu reconheço que o que eu ensino não pode estar além do que foi anunciado para aqueles que viveram com Jesus quando ele esteve vivo aqui na Terra. Então, por isso que ele foi lá em Atos 15, por isso que ele recebeu a carta de Tiago, por isso que ele aceitou essa carta, divulgou para multidões, para várias pessoas, se tornou público e notório que ele reconheceu a autoridade dos apóstolos, né? Eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, e ele sabia que essa revelação de Jesus Cristo não poderia ser contrária ao que Jesus ensinou quando esteve aqui na Terra. O único motivo dele acreditar em Jesus, além da visão, é que ele sabia que Jesus pregou aqui, ele fala da Santa Ceia, que foi o que aconteceu quando Jesus esteve aqui. Então ele sabe que ele não poderia ensinar algo que fosse contrário ao que foi dado aos apóstolos, né? E ele sabe que os apóstolos, e aí ele fala assim, na minha nação excedi em judaísmo, há muitos da minha idade, né? Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois fui a Jerusalém para ver Pedro, fiquei com ele 15 dias, não via nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então ele fala assim, eu não vi os outros apóstolos, não quer dizer que ele não tenha aceitado. Agora, se ele estava lá em Atos 15, e Pedro se levantou, e Tiago se levantou, né, e eles falaram, e ele reconheceu a autoridade deles, é porque ele sabia que a autoridade dele não era a mesma. Que ele pegou a carta de Tiago e levou e validou o que ele ensinou com a carta de Tiago. Se ele validou o que ele ensinou com a carta de Tiago, o que ele está dizendo é o seguinte, eu reconheço que eles têm autoridade até superior à minha. E quando ele fala, os que eram apóstolos antes de mim, obviamente que ele está se referindo à função de pregar, porque ele está falando aqui sobre a pregação do Evangelho, né? Ele fala, olha, eu recebi isso como revelação de Jesus Cristo, mas ele reconhece, como você viu aqui, que ele fala, eu reconheço que nós não podemos ir, nem eu mesmo, por isso que ele fala, se nós pregarmos algo que foi além do que vos foi anunciado, seja anátema. E obviamente ele não está falando só do que ele pregou. Quando ele reconhece que o que foi anunciado por Jesus, o que foi dava autoridade para Tiago falar o que ele falou em Atos 15, ele reconhece, não, eu não posso ir além do que foi anunciado para os apóstolos. Então, o que eu estou recebendo de Jesus aqui não anula o que os apóstolos escreveram e nem é contrário ao que os apóstolos que existiam antes de mim escreveram, né? Essa ideia fixa de Paulo de querer se colocar como apóstolo não invalida o seu ensino em si mesmo, né? Isso é óbvio que nós temos que reconhecer que ele não era um apóstolo em termos de função, isso é bíblico, não tem como a gente fugir disso, né? Ele não tinha a mesma autoridade que os apóstolos, é óbvio assim, os que testemunharam o que Jesus falou em vida não tinham a mesma autoridade de uma pessoa que diz ter tido a revelação de Jesus Cristo, eles não tinham a mesma autoridade. Paulo, ele tinha que submeter ao que os apóstolos dissessem, por exemplo, ele não podia ensinar, ele sabia que ele não podia ensinar algo que Jesus não teria ensinado aqui, né, no sentido que fosse contrário, né, nesse sentido, fosse contrário ao que Jesus ensinou aqui. Agora, é óbvio também que Paulo, assim como os apóstolos, entendiam que outras pessoas poderiam ser inspiradas por Deus sim para ensinar, né? E que, se estivesse de acordo com as Escrituras, estivesse de acordo com o que Jesus ensinou, a partir daí teriam a sua autoridade reconhecida por derivação. Ou seja, a revelação está de acordo com o que Jesus ensinou em vida, não contradiz. Então a revelação é verdadeira. Então seria nesse sentido. Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Pai querido, esteja conosco, nos auxiliando, livra-nos de todos os males, nos ajude a compreender a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo.